amigos do Jornal Interativo, estou aqui mais uma vez com o professor José Roberto Zarzur para a gente fazer um rápido comentário sobre o Campeonato Brasileiro, a rodada do final de semana e o jogo de ontem à noite do Palmeiras e Cruzeiro. E no finalzinho, vamos falar alguma coisinha sobre Bolsa Atleta, que a Prefeitura, o Prefeito Municipal, determinou o corte, que era um grande investimento do nosso esporte amador. Professor José Roberto Zarzur, o Campeonato Brasileiro começou no sábado com um jogo que chamava muito a atenção, o São Paulo, que acabou vencendo o Santos por 2-1. Antônio, você acha que isso daí tirou o São Paulo do sufoco de vez? Acredito que sim. De vez? Acredito que sim. Porque o São Paulo, além de ele ter vencido o jogo, ele tem melhorado a sua produção em campo. Então, isso é mais importante. Isto serve de incentivo e de confiança para o elenco. Então, ganhou bem do Santos, tirou um pouquinho mais a chance do Santos de se aproximar dos líderes, que era Corinthians depois do Palmeiras, e o São Paulo demonstrou que está em franca ascensão. Me fala da derrota corintiana por 1-0 para a equipe da Ponte Preta. O Corinthians jogou muito mal o primeiro tempo, mas mesmo assim teve chance, antes da Ponte, de fazer o gol. O Jô teve a chance de cabecear, o Pablo atrapalhou, pois na sequência a Ponte Preta acabou fazendo 1-0. O segundo tempo melhorou, mas apareceu a figura do Aranha, que está lá também para fazer isso. Mas não precisa, o Cássio fez tantas vezes. Mas não precisa fazer tanto, né? Mas também, às vezes, foi um pouco de incompetência de atletas do Corinthians, principalmente o Jadson, que é um belo chutador, não acerta um chute mais no gol. Nem de falta ele consegue mais fazer a falta. Zarzur, o lance que me chamou a atenção, aquele lance da falta, em que um jogador do Corinthians e o Jadson ficaram brigando. Isso aí não demonstra de que a coisa não está muito bem no elenco? Ou é falta de treinamento? Ou falta do treinador falar assim, a falta ali, quem bate é o Jadson, quem bate é o outro. Porque ali, tanto favorecia o pé esquerdo, quanto o pé direito. Então, se você tiver dois bons batedores, você alterna. O goleiro é que fica na dúvida para saber quem que vai e quem que não vai. Mas, infelizmente... E o goleiro não tinha ido, que a bola também não passou. Mas o Corinthians melhorou, mas não foi o suficiente nem para empatar com a Ponte Preta. Que, aliás, jogou com três jogadores que já passaram pelo Corinthians. O Sheik, o Luga e o Iago. Mas o grande problema do Corinthians chama-se Fábio Carille. Eu falo isso. Eu sou corintiano e às vezes os meus amigos corintianos... Você fala sempre que ele é apático e eu tenho reparado agora, depois que você começou a falar, eu também acho que ele é muito apático no banco de reservas. Você foi professor de educação física, eu fui, nós jogamos bola, cheguei a jogar no Dracena, acompanhei vários jogos, treinadores aqui em Dracena. Eu não consigo admitir um treinador ficar 90 minutos à beira de um gramado, com a mão no queixo, sem conseguir fazer um gesto para o seu time, nem gesto. Será que ele tem medo de entrar mosquito na boca dele? Não, talvez. Zarzur, depois do resultado do Corinthians, pegou fogo na rede social. Corintianos e palmeirenses se engalfinharam, discutiram, o palmeirense falando que ia ganhar, já ia encostar, e o Palmeiras jogou nessa segunda-feira e acabou empatando por 2-2. Eu vi o jogo inteiro, né? Parece que você não viu. Eu não vi. Foi um grande jogo, foi um dos melhores jogos do Campeonato Brasileiro e o Palmeiras também foi incompetente para poder se aproximar do Corinthians na tabela. Esse 2-2, essa diferença de 5 pontos agora faltando 7 rodadas, tranquiliza o corintiano? Pezinho, se o Corinthians estivesse em ascendência e não em descendência, tranquilizaria. Mas não, né? Mas não. Foi o que nós conversamos agora há pouco. Se o Palmeiras empatou e achar que foi bom resultado, se ganhar do Corinthians domingo, seria um bom resultado. Se, não, não. Se perder, foi um mau resultado. Porque aí abre 8 pontos de diferença. Aí depende só do Corinthians de fazer mais 2 ou 3 vitórias, que é campeão brasileiro. Na minha opinião, Palmeiras, Santos e Corinthians, o que tropeçar mais vai perder o campeonato. Até o Santos agora tem uma... É que o Corinthians já tropeçou demais, já esgotou. A cota. Ele tinha, a cota dele já foi esgotada. Então esse que é o grande problema do Corinthians. Zarzur, os demais resultados. Um grande jogo, o Curitiba venceu o Sport lá em Recife pelo placar de 4-3. O Avaí e o Grêmio empataram em 2-2. Vasco e Flamengo empataram 0-0.
o Vitória e Atlético Goianiense 1-1. O Fluminense empatou com o Bahia por 1-1 e o Clube Atlético Mineiro empatou por 0-0 com o Botafogo e o Atlético Mineiro empatou com a Chapecoense pelo placar de 0-0. Na próxima rodada, professor, nós temos aí alguns grandes jogos, só para a gente passar, dar aquela pincelada rápida. São 7 jogos, 7 rodadas. Só 7. Nós teremos Santos e Clube Atlético Mineiro, o Atlético Goianiense e o São Paulo. São Paulo vai ter que ganhar o jogo lá, hein? Vai ter que ganhar. E o Atlético é um time encardido, é duro de ganhar dele. Lá, tá mal, mas ele dá trabalho para todo mundo. Jogo que, meia boca, Botafogo e Fluminense. Nós teremos Curitiba e Avaí, Corinthians e Palmeiras, vamos falar dele já. Cruzeiro e Atlético Paranaense, Grêmio e Flamengo, bom jogo. Teremos o Bahia contra a Ponte Preta. Jogo de vida ou morte para os dois. Nós teremos também a Chapecoense contra o Sport Clube Recife. Também, a Chapecoense esteja melhor um pouco. O Sport poderia ter perdido em casa. E o Vasco, querendo chegar ali na zona de Libertadores, contra o Vitória da Bahia. Que joga bem fora de casa e não joga bem dentro. Professor, a gente vai falar mais durante a semana, mas rapidinho, o que esperar desse Palmeiras e Corinthians? Vai ser um grande clássico. Se o Carille, como tem... Foi cobrado bastante, até por torcedores do Corinthians nas redes sociais e da própria diretoria. Acho que ele deve ter levado um chacoalhão, porque não é possível um time cair tanto de produção quanto cair. E às vezes as declarações que ele faz, Pezinho, não condizem com a realidade. Então eu acho que ele tem que se acertar ali com o Jadson, com o Rodriguinho, esquecer de vez esse Romero, esquecer de vez. Ele gosta do Romero. Não sei o que ele tem, tem zóio ruim. Verdade. Ele tem zóio ruim. Vale brincadeira aqui? Vale. Eu aprendi com meus parentes, um deles, o Zé Galeno. Galeninho. Então ele falava assim, tem mulher bonita que casa com homem feio. Ela tem zóio ruim. Certo. E tem homem feio que casa com mulher bonita. Ele tem zóio bom. Por quê? Porque ele é feio, casou com mulher bonita. Tem zóio bom. Claro, olho bom. Tem zóio bom. Ela que tem zóio ruim. Claro. E tem treinador que tem zóio bom e olho ruim. O Carille tem olho ruim porque ninguém enxerga nada no Romero e ele enxerga muito. E o Maicon, que para mim é o pior meia esquerda do futebol brasileiro. Também acho. Mas ele foi titular em todos os jogos. Ele não consegue fazer um passe para frente. Então, será que eu que estou errado? É verdade. Zé Júlio, é o que você falou, se o Corinthians ganhar, abre 8 pontos, eu acho que mata o campeonato. Se o Palmeiras ganhar, fica a 2, esperando um tropeço. E se empatar, continua a conversa. 5 pontos, se empatar, continua 5 pontos, e o Corinthians, naquela de não poder tropeçar, falta 6 rodadas. Ruim tecnicamente. E com emoção no final. Tanto para a parte de baixo, quanto para a parte de cima. Legal. Zé Júlio, o assunto que está dominando essa semana é o anúncio do prefeito municipal que ele fazia um investimento de 25 bolsas no esporte amador em Dracena, 8 das quais para a equipe da Tempersul, e de repente ele cortou. E esse ano a prefeitura, diferentemente de outros anos, que sempre começou a pagar em março, esse ano começou a pagar em junho. Então pagou junho, julho, agosto, setembro, só pagou 4 meses de bolsa. Faz um corte na carne, vai prejudicar algumas modalidades, prejudica o atletismo, prejudica o tênis, prejudica principalmente o Tempersul, com o futsal, o karatê, basquetebol. Não era a hora, né, professor? De jeito nenhum. Mesmo porque, tanto o basquete quanto o futebol de salão, quando eu estava também na prefeitura, quando existiam as modalidades, a primeira coisa que o Amarildo fazia pela Tempersul era saber o que a prefeitura pode me ajudar. E conto com aquilo o ano inteiro. Ou enquanto perdurar, pelo menos a competição. Certo. E nós temos uma que vai durar, nós estamos em final de outubro. Nós temos 40 dias de Campeonato Paulista. Citando. Né? Mas vamos lá. Então, isso é o tipo de coisa que não pode acontecer. Desacredita as instituições, porque ela vai passar por dificuldade e ela não tem culpa. Desacredita o prefeito e o seu secretário de esportes, que não souberam juntos contornar a situação. Não chamou antes as empresas para conversar, olha,
vou sentir dificuldades. Devia ter Nós chamado a podemos imprensa, fazer. todo mundo que estava sendo beneficiado. Ou se já sabia da situação financeira, porque o alerta do Tribunal de Contas já é desde setembro, que ele poderia ter então falado, olha, eu não tenho dinheiro para este ano. Era uma resposta. Acabou. Todo mundo vai entender. Agora, quando você fala, eu dou, eu concordo, eu aceito as condições, Aí você tira. você tira, é cortar as instituições pelo meio. Porque, e agora? Vai complicar. Como fica, José? Professor, para a gente encerrar, eu só quero dizer o seguinte, eu até deixo o convite, vou ligar para ele, e deixo o convite também no ar, para o professor Juliano ou para o Marquinhos, eles virem aqui para explicar esse corte de bolsa, porque cortou. E mais ainda, hein? Está todo mundo de olho, outras bolsas continuarão sendo beneficiadas. Uma ou outra, a gente vai observar isso. Tá certo? E o que é triste, Pezinho, é que uma decisão dessa, o prefeito ou o secretário deveria vir a público e fazer uma... Avisar, né? Avisar, olha, estou fazendo isso por causa disso, pelo menos tentar minimizar o problema. Eu tenho certeza de que tem alguma modalidade que ainda está naquela de que acho que cortou, mas não foi nem comunicado. Abraço, pessoal. Eu e o professor voltamos ainda quinta, sexta-feira. Sexta-feira para a gente falar do Brasileiro no final de semana e sobre o esporte amador de Dracena. Deu problema?